São 7h14. Tem muita participação de ouvintes chegando, já eu registro, mas agora eu começo a conversa que eu já anunciei lá no comecinho com a nutricionista Ana Garcia, que é convidada hoje no T-News. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia para todos os ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês. A gente ainda que agradece. Pra gente falar de um assunto tão gostoso que é a alimentação, E né? importantíssimo, né? Sim. A Ana é conselheira do Conselho Regional dos Nutricionistas do Paraná e a ideia é que ela veio aqui para ensinar a gente sobre alimentação. Quando o assunto é a rotina da alimentação equilibrada, Ana, e saudável, quase sempre o destaque, e que todos os jornais falam em revistas, é a tal da dieta mediterrânea. Ontem mesmo saiu o ranking, se chama US News and World Report 2023, e os hábitos alimentares de países como a Europa, países da Europa como a Espanha, a Grécia, a Itália, pelo 6º ano consecutivo foram considerados o programa alimentar mais saudável que existe. O que conta a favor sempre, né? A variedade de vegetais que eles consomem, o uso do azeite de oliva, pouca gordura, quantidade moderada de proteína animal, especialmente de carne vermelha. Mas a primeira pergunta é a seguinte: se os brasileiros comessem o que comiam antigamente, arroz, feijão, uma verdurinha refogada, salada, suco de frutas, a nossa dieta poderia ser saudável como a dos europeus? Com toda certeza. E é claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas até melhor. Eu gosto muito de um jornalista que se chama Michel Pollan. Ele tem um livro chamado Cozinhar. E nesse livro ele comenta que nós deveríamos comer somente o que a nossa avó reconhece por comida. Então, se a gente olha para um rótulo e vê algum nome ali um pouquinho estranho, né? Então, por exemplo, um glutamato, algo que não está no nosso vocabulário, é porque com certeza aquele alimento não é tão saudável quanto a gente pensa. Então, já partindo dessa lógica, né, da gente pensar o que os nossos avós, o que as gerações passadas comiam, a gente já consegue traçar, né, esse paradoxo do que a gente come hoje e de como era antes. E hoje a gente acaba partindo para uma alimentação com muitos produtos que a gente não conhece. A gente nem sabe do porquê eles estão ali naquele alimento, né? Explica pra gente, aproveitando, o que é um alimento processado e ultraprocessado. Legal. Então, assim, a gente tem uma classificação, inclusive para quem quiser depois saber mais sobre o assunto, a gente tem no nosso guia para a população brasileira, guia de alimentação para a população brasileira. E lá ele explica sobre os alimentos in natura. Tem PDF isso? Tem. Então eu vou pedir para depois você me mandar, porque aí Pode os ouvintes deixar. que pedirem a gente encaminha. É um material incrível. Tudo que a gente está falando aqui, basicamente, eu tiro do nosso guia, que foi eleito um dos melhores do mundo, na verdade, pela forma como ele é abordado. E é brasileiro. E é brasileiro, é nosso, né? Nosso prêmio. E o que é legal? No guia, ele traz pra gente qual a classificação de um produto in natura, minimamente processado, né? Processado e ultraprocessado. Vou dar o exemplo aqui de um abacaxi. Então, a gente tem o abacaxi in natura, que é a fruta, né? Você comprou ali na feirinha, comeu, é o in natura. Se a gente pensa um abacaxi em calda, ele já passou ali por um processamento, né? Então, a gente já tem a inclusão de outros produtos, ele já está embalado, já foi cortado, então ele já não está mais... Um pouquinho adoçado. Isso, um pouquinho a gente está sendo super tranquilo. E a partir disso, a gente pode chegar até num produto como aqueles sucos em pó, de sabor abacaxi, que na verdade nem abacaxi tem, né? Tem, às vezes só o saborzinho artificial, só o cheiro que remete ao abacaxi. Aromatizante. Um aromatizante. Então, toda essa diferença, né? Desde o produto realmente in natura até o ultraprocessado, como no caso desse suco em pó. Essa é a diferença. E aí, assim, além das questões relacionadas a ganho de peso, açúcar concentrado em várias fórmulas, tem uma questão de o alimento que não nutre, né? Como é que é essa diferença, né? Quando você pega um alimento processado, ultraprocessado e compara com o in natura, o que acontece com o que entra para dentro, com o que vai para o nosso organismo? Olha, isso a gente pode pensar em várias variáveis, né? A primeira delas é porque quando a gente tem um produto in natura, como o caso a laranja, um abacaxi, a gente tem o produto na sua melhor forma, né? Como ele está para o nosso consumo. Então, nós temos as fibras, os nutrientes, tudo na sua melhor forma. Quando a gente passa por algum tipo de processamento, ou até mesmo a inclusão desses outros produtos, fica até difícil entender o que nós estamos comendo. Então, a gente pode ter uma perda de nutrientes durante esse processo, uma perda de fibras, mas não só isso. Acredito que a parte da inclusão desses ingredientes misteriosos é a pior questão, né?
Então, quando a gente pensa em comer um abacaxi em calda, por exemplo, apesar de ser uma fruta, apesar né, dele vir do nosso abacaxi in natura, ele tem ali adição de muito açúcar, de conservantes, né, de outros produtos que, quando a gente vai colocar na balança depois, com certeza seria muito melhor ter se alimentado do abacaxi in natura, né? Até mesmo pela questão de saciedade, de percepção, de você conhecer os alimentos. E digo isso até para quem está nos escutando e é mãe, está na fase da introdução alimentar das crianças. A gente sempre prioriza para você oferecer os alimentos in natura, né? Para que a gente possa conhecer desde pequenininho os diferentes sabores, a consistência, os cheiros, as texturas diferentes. E, como eu comentei, você comer o alimento por si só, né? Sem a inclusão desses outros ingredientes que podem trazer tantos malefícios para o nosso corpo. Quando você fala percepção, e se há uma distorção de percepção, a gente está falando do quê? De como o cérebro computa aquilo que coloca para dentro, sensação de saciedade? Uma parte sim, mas eu digo muito mais na questão da nossa afinidade com a comida. Assim como o Michel Pollan falou sobre essa questão da nossa avó, as crianças hoje, adolescentes, eles estão muito distantes de uma comida de verdade. Então, não sabem de onde que vem o frango, de onde vem a nossa carne, como que é um suco de laranja de caixinha, né? Então, ele também traz isso muito na fala, né, em várias entrevistas que ele dá. Que a gente não tem mais esse vínculo com a nossa comida, da onde ela vem. A origem. E mais do que isso, a gente não cozinha mais, né? Então, por várias questões nos últimos anos, não só os brasileiros, mas isso tem se repetido em outros países também, a gente tem cozinhado cada vez menos. Então, a gente tem essa distância muito grande do alimento. Então, é mais nesse sentido que eu me refiro. E até como a gente está falando sobre uma alimentação saudável, sobre essas questões, acho importante falar sobre o cozinhar. Porque é engraçado que a gente vive nesse paradoxo de adorar programas, né, de culinária. Então, temos vários hoje em dia na internet, na TV aberta, enfim. A gente gosta muito de consumir programas sobre culinária, mas cozinhar, de fato, não tem sido mais uma atividade do nosso dia a dia. Então, o que está acontecendo, né? E o Michel Pollan também, ele traz no livro que os americanos, eles acabam gastando mais tempo, né, por horas na semana, assistindo esses programas do que, de fato, cozinhando. Isso é muito curioso, né? Isso Sim. É muito curioso. Uhum. Todo mundo quer comer bem, é gostoso ver preparando, mas as pessoas não encontram o tempo, assim como às vezes não encontram o tempo para uma atividade física que, se você for calcular o tempo que ficou ali no celular, daria para fazer, né? Uma Exato. caminhada. É difícil priorizar, né? A Exato. questão de fazer o próprio alimento, né? A própria refeição. O que acontece, Ana, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com essa substituição do alimento, como a gente comia, né? Arroz, o feijão, a proteína, a salada. Não digo nem os alimentos ultraprocessados, esses mais fáceis, mas assim, essas refeições prontas, o macarrão instantâneo, o próprio fast food, sanduíches. O que vai acontecendo com o organismo e em que tempo a gente percebe essa mudança na nossa saúde física? Então, assim, a gente acaba terceirizando a nossa alimentação, né? Então, nós estamos delegando para um outro, para as empresas, para a indústria, acabar cozinhando por nós. Esse é o primeiro passo. Então, a gente não sabe o que está comendo, a proporção que nós estamos comendo. Então, quanto de sal, açúcar, gordura tem nesses produtos. É muito difícil a gente ter essa noção, né, durante a nossa compra e durante realmente a produção no preparo daquele produto. E quais são as consequências disso? Depende muito de cada indivíduo, né? Então, se a gente pensa numa criança que já foi introduzida numa alimentação completamente desequilibrada e focada nos ultraprocessados, em fast food, já na adolescência a gente pode observar uma mudança importante de peso corporal, né? Talvez ali alguma outra comorbidade, como diabetes, pressão alta. A gente tem recebido cada vez mais na parte clínica da nutrição crianças com esses problemas, né? Então, com diabetes tipo 2, por exemplo, que ela é muito mais relacionada com os hábitos de vida e com essas alterações no metabolismo de lipídios que a gente fala. Então, também, como eu falei, na pressão alta, o colesterol alterado, entre outros fatores. Se não na adolescência, já no comecinho ali da vida adulta também. Então, hoje a gente tem jovens adultos com comorbidades que antes só se via muito mais ali na parte, né, na fase idosa da nossa vida. Então, isso é bem alarmante, bem preocupante. Quando a gente fala assim da consequência, é muito relativa.
né? Depende muito do organismo de cada um, da exposição que a gente tem com esse alimento, de como é esse consumo desses alimentos ultraprocessados e fast food por semana. Mas a questão é que a conta vem, uma hora ela vem, né? E ela tá vindo cada vez mais rápido. E justamente por essa exposição que nós temos a esses produtos cada vez mais cedo, né, na nossa vida. Falando assim, é difícil você estabelecer uma dieta que sirva para todo mundo, mas acho que uma orientação geral é possível. Então, se a gente fosse pensar assim, como uma pessoa deveria comer todos os dias? Qual seria mais ou menos a quantidade de refeições e o que tem que ter em cada uma dessas refeições? Então, assim, realmente, quando a gente fala sobre nutrição, eu brinco que todo nutricionista só fala depende, mas é verdade, tudo depende, né? Para mim, pode ser que 2 refeições por dia seja o suficiente, que eu não sinta fome, né, que encaixe na minha rotina. E para você, não. Para você, pode ser que 6 refeições ao dia é o ideal, porque você gosta de comer mais vezes, em volumes menores. Mas pensando aqui numa orientação, né, um pouquinho mais geral, até mesmo reforçando sobre o guia alimentar, ele traz 10 passos para uma alimentação saudável para a população brasileira. Então, depois a gente pode disponibilizar esse material, que é muito interessante. Ótimo, já tem um monte de gente pedindo aqui. E o primeiro ponto é esse, é você preferir os alimentos sempre em natura. O guia fala sobre a gente comer em companhia, porque isso faz com que a gente também tenha uma percepção melhor do que nós estamos comendo, a gente compartilha esse alimento, né, junto com outras pessoas, que hoje é muito fácil a gente acabar comendo no celular, no quarto, né, longe da família. Não presta nem atenção, né? Não presta nem atenção no que está comendo. Em relação à proporção, né, de macronutrientes, micronutrientes, uma orientação que eu gostava muito de passar para os pacientes, para a gente ter essa percepção de quantidade, é o prato saudável. O que seria o prato saudável? Imaginem aí de casa, né, de onde vocês estão, no trabalho, no carro, um prato visto de cima, né, um prato normal. Como que seria uma quantidade que a gente poderia indicar para uma população sadia? Metade desse prato a gente divide para vegetais, hortaliças. Pode ser cru, pode ser assado, pode ser a vapor, né? Como você preferir. Então, quanto mais colorido, melhor. Isso todo nutricionista fala, né? São mais nutrientes no seu prato. E pode encher à vontade. Então, essa metade do prato a gente destina para esse grupo alimentar. A outra metade, a gente dividiria em 2 porções. Uma, a gente deixa para os carboidratos, que nos dariam energia, né? Então, pode ser o arroz, macarrão, uma maionese, batata, né? Depende do dia, a gente vai variando. E na parte de baixo, naquela partezinha que sobrou, né? Que seria 1/4 do nosso prato, a gente coloca a proteína. Então, que pode ser uma leguminosa, uma porção de carne. Então, esse prato eu acho muito legal passar para o pessoal. Não que seja regra para todo mundo, mas é uma forma de você sempre lembrar de mais ou menos, né, quais são as quantidades ideais para uma refeição principal. E mais do que isso, a gente não fica fechado num único prato. Você pode fazer isso num casamento, num churrasco, quando vai comer na casa de um amigo. É só você lembrar das proporções. Você acaba conseguindo ter essa autonomia, né, de sempre replicar esse prato, mas com produtos diferentes. Só lembrar realmente da divisão, né, de metade do prato dos vegetais, hortaliças, dos legumes, e a outra parte dividido entre proteína e carboidrato. Então, isso é bem interessante. O que acontece se é que é um problema? E aí você me diz se é um problema. Claro. Você misturar carboidratos diferentes e proteínas animais diferentes numa mesma refeição. Acho que o que mais o pessoal pergunta é até em relação aos carboidratos, né? Então, Nutri, eu posso comer arroz e macarrão no mesmo dia, né? Vou ter que escolher entre um. Não, na verdade é que a gente sempre passa uma quantidade ali por pessoa, né, ideal por dia. Então, se a gente for pensar nesse prato saudável que eu comentei, vamos supor que a gente tem uma parte, né, de 4 do nosso prato dividida para carboidrato. Você pode colocar ali quantos carboidratos você quiser. Você pode colocar o macarrão, pode colocar o arroz, pode colocar a batata. Qual que é o problema se a gente coloca muitos carboidratos diferentes? Você olhando assim de cima, parece que você não está comendo nada. Porque você colocou uma colherzinha de sopa de arroz, colocou meia batata, colocou um pouquinho de maionese, parece que você não está comendo nada. Então, quando a gente começa uma reintrodução alimentar, começa a praticar, né, essa autonomia do paciente, o legal é que ele escolha um carboidrato só para ele ter essa percepção de realmente, nossa, estou comendo o macarrão. Uma porção, Uma porção de macarrão, né? Não estou comendo uma colherzinha de macarrão. É só isso, mas não vai interferir se você vai comer 2 ou 3 tipos na refeição, né? A proteína da mesma forma.
É claro que a composição de um prato, isso a gente poderia passar aqui o dia falando. Dependendo das escolhas que você faz, o nosso organismo vai responder de uma outra forma. Então, o legal é sempre a gente ter uma combinação ali de todos esses grupos alimentares para que o nosso corpo possa digerir e absorver os nutrientes da melhor forma possível. Então, é diferente se você come uma refeição só com carboidrato ou uma refeição só com proteína do que você comer um prato que tem todos esses grupos. O nosso corpo ele vai digerir de formas diferentes, né? Ele recebe esse alimento de forma diferente. São 7h29. Eu vou encerrando a edição estadual. Depois do intervalo eu continuo a conversa com a Ana. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, a gente fica com a transmissão até as 8 lá. E também lembrando que depois do intervalo você vai ficar com o noticiário da sua região, mas que depois pode acompanhar também o fim da entrevista no arquivo lá no YouTube. Aos ouvintes que ficam, boa quarta-feira. Aos demais, eu volto já. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Eu estou conversando hoje com a nutricionista Ana Garcia, que veio aqui no T-News para falar sobre alimentação saudável de forma simples, né? Como é que a gente deve comer no nosso dia a dia. Uma pergunta que eu já queria ter feito no bloco anterior, mas não deu tempo. A gente acompanha no noticiário, nas revistas, sempre o que esses modismos, né, relacionados à nutrição. E uma coisa que por muitos meses tem martelado, inclusive em propagandas nas redes sociais, que a gente acaba sendo impactado, é o tal do jejum intermitente. Eu queria saber o seguinte, o que é verdade e o que é mito com relação ao jejum ser saudável e ajudar a emagrecer? Boa pergunta. O jejum intermitente, ele entrou no nosso vocabulário já faz um tempinho e ele veio com tudo, né? Sejam atletas, pessoas que querem emagrecer, adolescentes, já vi várias faixas etárias e públicos diferentes procurando pelo jejum e com objetivos diferentes. O que é importante trazer aqui é o que eu comentei um pouquinho antes do intervalo. Que tudo depende, né? A Nutri vai falar depende aqui também. Por quê? Porque o jejum intermitente, quando começou a sair na mídia, nós tínhamos pouquíssimos estudos com humanos. Então, a gente tinha alguns efeitos, sim, na melhora, né, do nosso metabolismo, enfim, alguns resultados positivos realmente em animais. E depois que os estudos começaram a trazer mais metodologias robustas, mais evidências científicas de que sim, o jejum intermitente poderia trazer algum tipo de benefício para a nossa alimentação, para o nosso organismo. O que acontece? Como toda dieta, ela não é feita para todo mundo. Então, digo por mim, né? Se eu fizer um jejum, eu vou passar mal. Vou ter enxaqueca, vou ficar irritada, não consigo. Eu preciso comer com uma frequência maior. É a forma como eu me acostumei desde pequenininha. Então, pode ser que para alguém em casa acabe fazendo o jejum intermitente sem nem saber. Então, por exemplo, janta muito cedo, por volta das 6, 7 horas da noite, e acaba pulando o café da manhã, vai só almoçar. Pronto, você está fazendo um jejum intermitente sem saber que está fazendo um jejum intermitente. Então, por isso que eu falo que depende muito, né, de como você se comporta. Quando a gente fala jejum, a gente está falando de não se alimentar nem com líquidos ou as pessoas às vezes tomam só líquidos? Às vezes líquidos, depende da fase que você tem ali no jejum intermitente. Então, às vezes é liberado o café, um chá, a água, mas tem outros protocolos que não, né? Que a gente tem, até o café e um chá, por exemplo, poderiam quebrar esse jejum. Então, depende muito de qual protocolo, qual método você está utilizando. O que é importante, sempre que você for procurar esse auxílio profissional, em conjunto com o nutricionista, definir se essa é uma estratégia realmente benéfica para você, né? Existem outras milhares de formas da gente conseguir uma reeducação alimentar e também ter bons resultados, né? Em geral, as pessoas fazem o jejum ou querem fazer o jejum para emagrecer. Sim. E a pergunta também, né? Isso emagrece? Efetivamente? Geralmente, a maioria vem para emagrecer. E digo que pode emagrecer, sim, de princípio, mas se nós não estamos falando de uma reeducação alimentar, provavelmente esse paciente vai recuperar o peso perdido em pouco tempo, né? Aqui está uma outra questão. O que eu estou falando aqui, considerem como se eu estivesse falando para qualquer outra dieta da moda, né? Ela pode funcionar. Claro que pode. Aquelas que cortam totalmente carboidrato, outras que ampliam as proteínas animais, não tem assim? Assim, ó, tem tantas, né, que com certeza desconheço muitas. Mas digo que de todas essas, muitas você vai sentir um resultado.
Mas quando a gente fala de sucesso na nutrição, nós não estamos falando de uma perda de peso rápida e intensa. A gente fala de você conseguir manter esse peso. E um dado muito alarmante, é um dado já um pouquinho antigo, confesso, 2016, não temos ele atualizado, mas nós tínhamos na nutrição que basicamente só 5% dos pacientes conseguiam manter essa perda de peso depois de um ano. Então, olhem que triste, né? A gente acaba fazendo essas estratégias, acaba querendo emagrecer de uma forma muito rápida. Às vezes até sacrificando o corpo, né? Muito, Passando fome, muito. se sentindo mal, ficando com a pressão baixa e tal, né? Que é muito comum em Exatamente. pessoas que fazem dietas muito radicais. Exatamente. A troco Então, de nada. a troco de nada. Então, a consequência disso vai perdurar muito mais do que a perda de peso que você teve. Vamos passar agora para pequenas trocas que a gente pode fazer na nossa dieta no dia a dia e até que ponto isso faz diferença. Não estamos falando só de emagrecer, acho que o foco principal é assim, ter uma alimentação mais saudável. A café sem açúcar é uma troca que está bem na moda, as pessoas têm tentado não colocar o adoçante, não colocar absolutamente nada. O mel no lugar do adoçante em determinadas receitas, a granola que substitui os sucrilhos. Que pequenas trocas as pessoas podem fazer no seu dia a dia para tentar dar um up aí no cardápio? Então, assim, ó, primeiro de tudo, ninguém precisa comprar nada mirabolante, né? Ai, não gosto de mel. Não precisa usar o mel, né? Não gosto da granola. Não precisa. O que eu sempre converso com o paciente? O que é primordial? O que ele não troca? Por exemplo, o cafezinho com açúcar, né? Ele pode ser inofensivo, dependendo do quanto de açúcar a gente está colocando nesse café. Porque senão acaba sendo até uma caloria oculta, né? O paciente fala, nossa, mas eu não como nada, só tomo um café de manhã e tô engordando tanto. E é muito comum. É As pessoas muito que não comum. sabem de onde está vindo o peso, Muito comum. Na verdade, o nosso ganho de peso geralmente é nessa entrelinha. É no tanto, a camada de margarina ou de manteiga que a gente está colocando, é o sal que a gente acaba colocando ali na nossa refeição, né? A gordura que a gente foi fazer os nossos legumes, esse açúcar que a gente colocou no nosso café de manhã. Não digo que esse é o erro, mas às vezes a gente acaba extrapolando nessas questões, né? E não percebe. Mas em relação a trocas, o café com açúcar, como um exemplo, se você gosta muito do açúcar, eu não trocaria, né? Eu acho que o que mais importa ali é a quantidade, realmente, do que está utilizando. Com cuidado. Até porque, né, eu, apesar de ser nutricionista humana, esses tempos percebi que estava ingerindo, assim, 1 litro de café com leite adoçado por dia. Consegue imaginar o tanto, né, que isso estava fazendo com o meu corpo? Então, claro, reduzi, continuo tomando meu cafezinho com leite com o cafezinho açúcar. Os exageros do café é muito difícil, Exato, né? mas assim, é uma xicarazinha de manhã e tá tudo certo. Em relação às receitas, pra gente poder adoçar, existem várias estratégias. Tem receitas que usam uva passa, tâmara, o mel realmente, né, a banana. A uva passa eu sei que funciona. Funciona, Se você bate é uma ela com delícia. limão, um limãozinho, uma couve, faz um suco verde bem saudável e sai bem docinho. Ela ajuda muito, é uma delícia. Para receitas, bolo, geralmente eu usava uva passa. Então, assim, são estratégias legais, mas como eu disse, não obrigatórias. Ninguém precisa sair aí correndo comprar uva passa. Qual que é o segredo da nossa conversa aqui sobre comer saudável? É comer o simples. É a gente comer o arroz, é comer o feijão, é comer a salada, a fruta, né, as nossas fibras, é isso. A gente não precisa de nenhuma substituição mirabolante e comprar nenhum produto da moda. O básico que funciona. É porque o nosso erro, acho que das últimas décadas, é procurar por uma resposta diferente. Aqueles superalimentos, né? Que a cada pouco é um Sim. que tá valendo, agora comam só isso. Sim. E aí aquilo estoura, né? Nos supermercados tem oferta, Exato. caro. Exato. É goji berry pra cá, né? É chá detox pra lá. Era uma pergunta que eu ia fazer. Existe superalimento ou isso é bobagem? Nós temos os alimentos funcionais, temos alimentos com propriedades, assim, comprovadas, né? Com evidências científicas para o nosso organismo. Mas, te falo, o nosso feijão, o suco de laranja, são alimentos antioxidantes, são alimentos que vão trazer essas funcionalidades para o nosso corpo, né? O goji berry, por exemplo, que todo mundo estava falando. Ninguém precisa pagar quase R$100 o quilo, né, de um goji berry, de um super produto dito pela mídia. Se a gente tenha, por exemplo, morango aqui perto, né, se nós temos outras frutas que vão ter o mesmo efeito. Então, acho que o nosso problema realmente em termos de alimentação é acabar indo muito por essas notícias que bombam a todo momento. Sempre tem um alimento em evidência, né?
Um Sendo alimento e uma dieta. um alimento e uma dieta. É isso, né? O combo completo. Sendo que, como eu disse, o superalimento é o nosso arroz e feijão, é a fruta, é o vegetal. O segredo tá ali. Sempre esteve ali. A Sônia está participando com a gente, dizendo eu preparo a nossa comida. Nem quando meus pais estavam com a gente, nunca minha mãe comprou uma marmita na vida. A comida era feita e agora continuo preparando a refeição e ainda faço no fogão a lenha. Ah. Olha que legal. Ela disse eu planto e mandou uma foto aqui da horta maravilhosa. Eu Que planto legal. tudo. Ontem colhi o restante das cenouras. Tenho couves, beterraba, alface, cebolinha, salsa, frutas. Vou ter melão, maracujá, amora, pera, maçã, melancia, abóbora e até milho no quintal. Então, essa Que é um legal. exemplo de alimentação e ela mesma produz boa parte dos alimentos que eles consomem lá na família dela. E tem uma pergunta da Cris, a Cris Albres participa com a gente pela transmissão do Facebook. Ela quer saber o seguinte, com relação às bebidas, e eu acho que essa é a preocupação de muita gente. O que engorda mais? Vinho, cerveja? Quantas latinhas ou quantas taças a gente deve tomar por dia para não desequilibrar aí a dieta? Olha, sou suspeita, adoro um bom vinho, né? Estávamos falando sobre dieta mediterrânea. Então, se for pra gente escolher aquela tacinha de vinho, tem polifenóis, tem várias questões ali bem importantes associadas. Eu escolheria ele como, como a nossa bebida que eu poderia orientar aqui no programa. Isso que a gente tá de manhã, né? Já falando de bebida alcoólica. Onde tá o maior problema? Quando a gente associa as bebidas, os destilados, com, por exemplo, uma caipirinha, né? Que vai tudo aquilo de açúcar, nós temos o combo completo ali. Então, acaba aumentando muito a caloria por porção. A gente acaba perdendo a noção também do que está consumindo. E a cervejinha, infelizmente, sim, ela acaba trazendo muitas calorias vazias para o nosso organismo. Todo mundo fala, né, que a cerveja é o pão líquido, é O isso, pão né? francês, né? Tem Todo que mundo contar mais ou associa. menos assim, comi um pão. Porque a gente considera, né, como um carboidrato, digamos, essa parte do carboidrato, mas não, a gente não tá comendo um pão, a gente tá comendo basicamente calorias vazias, esse é o problema, né? Um pãozinho, se você for comer, a gente já associa ali, às vezes com um ovo mexido, com algum outro ingrediente, e como eu falei, a forma como o nosso corpo recebe, né, por exemplo, esse pão que eu tô comendo um sanduíche, algo que eu fiz em casa, é muito diferente do que como ele vai receber 5 latinhas de cerveja. Então, claro que para nossa saúde não tem nem como comparar. Então a gente fala assim, não, vou tomar uma cervejinha aqui porque eu não como pão. Não é a mesma coisa, não dá pra gente equilibrar dessa forma. Não dá para trocar uma coisa Não pela dá. outra. E assim, falo pra você, todas as diretrizes que a gente tem das diferentes patologias, então dislipidemia, diabetes, outras doenças assim que a gente vê em maior evidência, cardiovascular, todas as diretrizes trazem, né, que evitar o consumo excessivo de álcool é uma das medidas de prevenção. Então, claro que a gente gosta de tomar um drinkzinho, alguma bebida, né, de forma esporádica, mas acho importante trazer isso. Escolher com consciência, como a gente falou, né, não exagerar quando for consumir, mas é importante trazer que todas as associações têm lá, né, evitar o consumo de álcool e do tabaco, né, são os principais. Algo que não era uma tradição antigamente, mas que virou praticamente uma tradição em boa parte do cardápio aí dos brasileiros, são os sucos que misturam os vegetais com as frutas, né? Então, muita gente ensina a fazer o suco verde, às vezes você coloca o espinafre, às vezes a couve, mistura com frutas, coloca inclusive cenoura junto, enfim. A pergunta é, se a pessoa tem dificuldade em manter uma dieta equilibrada por causa do dia a dia corrido, vale fazer esse tipo de, criar esse tipo de hábito de bater o suco e levar, por exemplo, para o trabalho, e como isso deve ser feito para efetivamente a pessoa ingerir os nutrientes que precisa? Esses sucos que, né, também estão muito em alta, até agora, assim, não estamos ainda num clima tão verão, né, como gostaríamos, mas O seria verão uma época, começou ainda aqui, por isso. né, mas seria uma época propícia justamente para os sucos. Eu super incentivo o consumo, óbvio, né? A gente está falando sobre vegetais, hortaliças, frutas, são combinações muito interessantes. É legal ainda quando a pessoa nem vai coar, que sobra ainda mais fibras, né? Mais nutrientes para a gente conseguir consumir no suco. Mas o que é importante é que não é porque é saudável que a gente pode ficar consumindo o dia inteiro. Então, muitos pacientes também já chegaram e quando eu via, consumiam mais de 2, 3 litros de suco por dia, o que também pode causar algum tipo de malefício, até acabar aumentando ali as calorias que ele está ingerindo, né? Mas não só isso. É importante você consumir o suco porque você gosta e porque ele faz parte de uma alimentação saudável. Mas não com esse viés que muitas vezes ele vem de fazer um detox no corpo.
É que justamente as Esse é o pessoas nome, usam geralmente, isso. é o suco detox. Porque eu sempre brinco, né? Detox no nosso corpo. Se você está, né, livre de algum tipo de doença, comorbidade, seu fígado, seu rim, eles estão funcionando, estão trabalhando e eles estão fazendo detox por você. Então não precisa tomar nenhum suco, comprar nenhum suco detox. Então, gosta de fazer o suco? Maravilha. É mais ou menos assim, como tentar se redimir pelo que fez antes. Exato. Então eu vou lá, extrapolo, como tudo que posso de Sim. açúcar, de gordura, bebida alcoólica, e no outro dia um suquinho verde detox vai ficar tudo bem. Sim, e é o que a gente é bombardeado na mídia, né? Tem o Natal, passa o Natal, já vem as primeiras notícias ali, né? Como fazer o detox do Natal. Passou o Carnaval, como fazer o detox do Carnaval. Não, tadinho do nosso fígado, tadinho do nosso rim, eles estão lá lutando pra fazer isso. A gente não precisa tomar mais de 2 litros de suco por dia pra ter esse efeito. Como Com certeza tudo, não. né? Cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros. E com relação a essas dietas líquidas, aproveitando que a gente está falando dos sucos, também tem surgido muito, inclusive em anúncios nas redes sociais também, né, aparecem produtos que são as chamadas refeições engarrafadas. Qual que é o benefício e qual que é o risco de as pessoas substituírem refeições por esses mix que são colocados dentro de garrafas que a princípio teriam tudo que uma pessoa pode precisar no dia? Aí eu vou ter que voltar para o nosso belíssimo guia, né? Que a nossa alimentação ela é muito mais do que meramente o fornecimento de nutrientes. Senão, até eu dou aula, eu brinco com os meus alunos, né? A gente passaria uma sonda pro estômago, todo mundo come ali o que precisa no dia, acabou. Ninguém mais ia se preocupar com sobrepeso, com deficiência de nutrientes. Não, né? É tão gostoso a gente poder comer, saborear um alimento, ainda mais em conjunto, em família. Tenho certeza que todo mundo que está me escutando tem alguma receita em casa, ou da mãe, do pai, da avó, que lembra da infância. Então, qual que é o problema quando a gente pensa nesses alimentos prontos, em pó, substitutos, né, de refeições? Porque a gente também acaba se distanciando muito do que é um alimento de fato. Não estou falando que não pode ser utilizado. Como eu disse, dependendo do paciente, das estratégias, da rotina do paciente, pode ser que seja benéfico em alguns casos, né? Mas se você pode se sentar à mesa e fazer uma refeição completa, sólida, né, como a gente falou, salada, arroz, feijão, opte por isso do que você usar um substituto de refeições. Ou seja, ele qual for. eventualmente trocar uma refeição, ok. Criar essa rotina não vai ser bom. Não é uma estratégia que eu recomendo de forma alguma. Então, acredito que existem situações, sim, mas não para uma orientação geral, como a gente tem feito. São 7h50, um intervalo rapidinho, já volto. News. São 7h52, está aqui no estúdio do T-News hoje a nutricionista Ana Garcia, que está falando sobre alimentação equilibrada, saudável. Tem várias participações chegando dos ouvintes. Eu vou registrar 2 perguntas aqui que têm temas parecidos. O Enivaldo escreveu o seguinte: a alimentação hoje em dia não é fácil. A gente consome vegetais, verduras, mas que são produzidos com muito agrotóxico. Para que sejam produzidos rápidos, né? Ele cita aqui o tomate, o pimentão, a cenoura, a alface. A gente consome os vegetais que, na verdade, acabam fazendo mal à saúde. E o Cláudio pergunta que ele que é de Santo Antônio do Sudoeste, pergunta com relação à alimentação saudável, que é composta ali no cardápio também pela proteína animal, e de que maneira essa proteína animal na composição, tendo hormônios, acaba fazendo mais mal do que bem para a saúde. Então, hormônios e agrotóxicos. Até que ponto a gente deve se preocupar? Vou citar primeiro sobre os hormônios, né, que há um mito muito grande envolvido, principalmente com a carne de frango, de que as carnes têm hormônio, isso foi dito por muito tempo, então não, né, na produção que nós temos no nosso país, a gente não tem hormônio na carne, é importante deixar isso muito claro. As marcas colocam, inclusive, na embalagem, mas muita gente tem medo daquilo não ser 100% verdade. Isso. Então não tem hormônio no frango. Não tem. Mas em relação ao agrotóxico, compartilho com certeza, né, dessa angústia que nossos ouvintes trouxeram, justamente porque é verdade, nós temos uma produção, infelizmente, né, de uma grande parte de frutas, hortaliças e vegetais com agrotóxico, que sim, são comprovadamente maléficos ao nosso organismo, mas de forma alguma eu desencorajo o consumo, né, de frutas, hortaliças e legumes por parte da população devido a esse uso.
O que a gente tem constantemente lutado é pelas políticas públicas, né? É por outras questões, na verdade, o buraco muito mais embaixo, né? Da gente lutar de que forma isso é feito, como que isso é controlado, que a gente tem um caminho ainda muito longo, na verdade, pela frente, para entender e verificar de que forma nós conseguimos minimizar os impactos causados pelo agrotóxico. Mas digo assim, para um paciente que me procura com essa queixa, né, num consultório, em momento algum eu vou falar, não coma uma laranja, não coma um pimentão, não coma um tomate por conta disso. Nós temos sim os malefícios do agrotóxico, mas nós temos todos os benefícios que esse alimento traz para a nossa alimentação. Então eu prefiro que o paciente ele consuma esses alimentos em natura, que ele busque por essas refeições. Claro, se ele pode consumir um orgânico, se ele tem essa possibilidade, se ele tem a hortinha em casa, como nos trouxeram aqui, obviamente é uma escolha muito melhor. Mas em momento algum eu vou falar, não coma as frutas porque elas têm agrotóxico, coma lá um produto industrializado no lugar, né? Porque senão a gente está trocando 6 por meia dúzia. E se uma pessoa tem acesso a orgânicos, mas aí com uma variedade pequena, entre você consumir só os orgânicos ou ampliar essa variedade de vegetais e frutas, qual que é a melhor opção? Eu ampliaria a variedade, acho muito importante, até porque a gente tem uma variação muito grande dessa quantidade de agrotóxicos, depende de cada um dos produtos que a gente está falando, né, se referindo, então eu optaria por fazer esse balanço, né, esse equilíbrio. Mas hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de alimentos orgânicos, então se a pessoa consegue se alimentar 100% deles, ela consegue também ter uma variedade grande. Hoje a gente tem no mercado já uma disposição de produtos orgânicos muito maior do que antes, né? A acessibilidade aumentou muito. Uma dúvida que eu acho que também é de várias outras pessoas é com relação à escolha da proteína animal. Se a pessoa não é vegetariana, come a proteína animal, como que deve ser o equilíbrio dessa dieta com relação à escolha da carne branca, da carne vermelha e a frequência semanal para o consumo? E por quê? Ótima pergunta. Então, assim como a gente estava falando que a maior parte das diretrizes trazem para a gente que tem que evitar o álcool, o tabaco, uma grande parcela delas também fala sobre a carne vermelha. Então, o quanto a carne bovina também deveria ser evitada na nossa alimentação. Né? Evitada, que eu digo, não sendo a nossa principal fonte de consumo de proteínas, né? Deixar ela para uma frequência um pouquinho menor. Isso vai variar também de cada pessoa, tá? Então, eu saber quanto de ferro, biodisponibilidade, enfim, vários fatores que vão interferir na minha decisão de como que eu vou fazer essa proporção de carne branca, carne vermelha durante a semana. O importante é a gente manter nas quantidades que já foram relatadas, né? Tentar fazer uma mescla, então, segunda-feira vou consumir uma carne branca, na terça vou consumir um peixe. É legal, quanto mais variado, melhor. Você está conseguindo trazer uma gama de nutrientes diferentes para o seu organismo, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse ponto da carne é mais sobre isso da bovina, que realmente a gente acabava colocando como prioridade ali na alimentação, né? Praticamente de segunda a segunda. Sendo que, na verdade, os estudos nos dizem o contrário, que a gente deveria reduzir e tentar encaixar, né, equilibrar com a carne branca, com o peixe, que seria muito mais saudável. Em geral, o brasileiro também se excede com relação à quantidade de carne na sua dieta? Diria que sim, mas a gente passou por situações nos últimos anos muito complicadas, econômicas, né, que fizeram, inclusive, com que a carne vermelha reduzisse muito no lar dos brasileiros. Então, hoje a gente já vive um cenário um pouquinho diferente. Mas nós somos campeões em churrasco, né? Então, tem essa distinção. Então, depende muito ali dos recortes, de classe social, várias questões. Mas até hoje eu estava lendo sobre isso, que a gente teve uma redução muito importante, né, no consumo de carne vermelha nos últimos anos. E para quem não come a carne vermelha ou decide se afastar das proteínas, né, animais, é importante uma orientação profissional no sentido da substituição, porque é bem comum a pessoa depois ficar com algum problema, inclusive, né, anemia ou algum problema nutricional. É muito importante ter esse acompanhamento para que você saiba fazer a substituição na sua alimentação, né, de forma que nenhum nutriente fique faltando. O que é comum as pessoas fazerem é retirar a carne, mas não colocar nada no lugar. Então, você acaba consumindo outros alimentos, ou vai focar muito no carboidrato, vai para o macarrão, para as massas, né? E não acaba substituindo a proteína. Então, por isso que quem tem um pouquinho mais de dificuldade para conseguir associar, fazer essa substituição, com toda certeza o acompanhamento profissional vai auxiliar e vai fazer com que essa transição seja o mais leve e saudável possível.
7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando a entrevista por aqui. A nutricionista Ana Garcia foi convidada hoje no TNews para falar sobre alimentação saudável e equilibrada. Prometeu um guia para a gente em PDF, que vai ser distribuído logo mais para os ouvintes que mandaram mensagens pelo WhatsApp. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Muito obrigada, pessoal. O TNews volta amanhã às 6h50 da manhã. Uma boa quarta-feira para você, ouvinte. Até lá.